Bom, o meu vídeo sobre o. Hoje eu vou contar a história do texto 5. Ele deu um problema, então eu tive que regravar. Pode ser que não fique originalmente, mas eu vou continuar tentando conter as informações que estavam presentes nele. Bom, essa história começa com um assassino um pouco peculiar. Essa história tem como protagonista Daniel. Daniel é um técnico administrativo muito eficiente no seu trabalho, que trabalha com uma empresa de transportes, de logística de transportes, né? Então faz pedidos, envia pedidos, transfere pedidos para outros estados, tem toda essa lógica. Ele é uma pessoa extremamente cuidadosa, carinhosa e afetuosa. Sempre gosta muito de conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, entender como é que é pra elas, entendeu? Sempre ser respeitoso, simpático, alegre e gentil com as pessoas. Sempre conversar com elas, entender a vida delas, conhecer mais a vida delas. E nesse trabalho não era diferente. O setor que ele trabalhava dentro dessa empresa, ele conhecia todos os funcionários desse setor. E ele conversava com todos, conhecia da vida deles, conversava. Porque, como ele era bastante eficiente, ele terminava seu serviço rápido. Então, esse tempo que sobrava, ele gostava de conversar com os funcionários do serviço. E aí ele conseguia conhecer mais esses funcionários, entendeu? Entender como é que era a história de vida deles e poder conversar com eles, desenvolver um ambiente saudável e alegre para o trabalho, entendeu? Bom, e ele conhecia de todos esses funcionários. E era muito legal porque ele se sentia muito feliz. Ele ia trabalhar bastante feliz. Ele não ficava tipo, ai, mas que saco, mais um dia de trabalho eu tenho que ficar digitando 50 mil textos. Não, ele gostava bastante porque ele conhecia as pessoas e desenvolvia um diálogo legal com elas. Por conta do fato de ele conhecer bastante as pessoas que ele trabalhava, ele gostava muito de fazer piadinhas, brincadeiras, e elas eram meio que internas, porque quando ele soltava piadinha, as pessoas já entendiam, subentendiam, entendeu? Então ficava algo entre eles. Isso era muito interessante, porque ele gostava bastante. Isso era fazer com que ele se aproximasse das pessoas. E aí ele conheceu Juliana, que foi uma técnica que também foi entrou através de concurso para essa empresa dele. E ele começou a conversar bastante com Juliana. Ele desenvolveu bastante papo com Juliana, conheceu sobre a história dela, entendeu? E ele também vai deixando alguns elementos da história dele. E ele conheceu bastante sobre Juliana, muito, 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 muito. Ele sempre foi uma pessoa bastante prestativa. Gostava muito de ajudar as pessoas no que elas precisassem, entendeu? Dentro das dificuldades delas. Desde criança ele é assim. Durante a educação básica dele, ele sempre teve muita família presente perto dele. A família dele foi bastante afetuosa, muito caridosa, muito amorosa, entendeu? Então ele teve um bom ambiente propício para o desenvolvimento dele. E na escola ele se dava super bem, ele era bastante proativo, bastante inteligente, muito ligado, antenado, entendeu? E aí ele gostava muito de ajudar os amigos dele, porque ele desenvolvia bons vínculos com os amigos. Só que teve um tempo que ele desenvolveu uma grande tristeza, porque esses amigos, eles abusaram desse hábito dele de querer ajudar as pessoas e fizeram com que ele tipo pediam muitas coisas para ele, muitas, tipo, ai, faz para mim esse desenho, ai, corta para mim esse trabalho, ai, faz para mim esse trabalho, coisas do tipo assim. E ele ficou muito atarefado e isso gerou uma tristeza nele depois de um tempo, porque ele não estava conseguindo realizar essas demandas desses pedidos dos alunos dele. Então isso gerou uma tristeza nele e ele ficou meio triste. Mas aí com o tempo ele conseguiu superar, entrou na faculdade, começou a desenvolver novos vínculos com novas pessoas. E aí essa parte da vida dele foi compensada. Bom, voltando ao assunto da Juliana. Ele conheceu Juliana e eles desenvolveram bastante papo, bastante assunto, conversaram. E foi algo muito legal, sério. Eles conversavam muito, eles chegavam, começavam a conversar, soltavam piadinhas, os dois riam, faziam trabalho. E foi ficando uma coisa muito séria, muito próxima, entendeu? E aí ele começou a desenvolver uma relação com Juliana. E, por exemplo, eles começaram a se conhecer, aí passou um mês, 2 meses, 3 meses conversando. E aí tornou uma coisa mais colorida, entendeu? Eles já iam pro cinema, assistir filmes juntos, eles iam andar de bicicleta na cidade deles, que era uma cidade de médio porte, não era uma grande metrópole, que se localizava no estado de Espírito Santo, em Crispim, o nome da cidade. E essa empresa dele tinha bastante filiais por todo o Brasil, em vários estados e também interior. Bom, seguindo a história,
ele gostava muito de conversar. E com a Juliana era muito especial. Ele conversava com as outras pessoas do setor. Mas com ela era algo muito mais próximo. Eles conversavam muito, entendeu? Tipo, muito mesmo. Sabia da vida deles. Ele sabia da vida dela. Inclusive, ele conhecia a família dela. Ele foi conhecer a família dela. Ela levava ele na casa dela. Ele brincava com as sobrinhas de Juliana e elas amavam ele. A família dela amava ele. Ele era muito atencioso e ele era muito alegre, então deixava o clima muito gostoso, entendeu? Muito feliz. Não era aquela coisa do dia a dia, sabe? Normal, sem graça. E eles continuaram a desenvolver uma relação, entendeu? 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Até que com um ano se conhecendo, ele pediu ela em namoro. E ela já gostava muito, muito, muito dele. E aí ela aceitou esse pedido. E eles começaram a morar juntos na mesma cidade, só que em um local que eles foram financiando, né, através do programa Minha Casa Minha Vida. Eles foram contemplados finalmente. Bom, continuando a história, eles tinham uma relação muito boa. E depois de 3 meses que eles estavam juntos, um dia Juliano não foi pro trabalho. Ou Daniel não foi mais pro trabalho. E Juliana também, particularmente, não foi pro trabalho. De uma forma muito esquisita. E aí, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. E ficou muito esquisito. A família de Juliana não estava tendo mais contato com ela. Então, eles tentaram ir na casa de Daniel com ela, né, na casa deles. E eles não conseguiram ter contato, não conseguiram encontrar a Juliana, nem nada do tipo. Eles acharam isso muito esquisito. Acionaram a polícia. Então a polícia começou a procurar e nada de Juliana. E nada de Daniel também. Né? Fizeram até aquele retrato falado, colocaram gravado em várias cidades e nada. Inclusive vários estados e nada. Rodou o país e nada. Até que os policiais eles arrombaram a porta da casa dos dois e encontraram Juliana morta no chão, com uma poça de sangue ao seu redor e faltando uma das pernas. Eles acharam muito esquisito. Então eles começaram a procurar incessantemente Daniel, porque eles pensaram que foi ele que matou, fizeram as provas e descobriram que eram as digitais dele, mas eles não conseguiram achar ele. Então esse pedido rodou vários estados. Aí, Daniel, após ter matado Juliana, carregou a perna dela, serrilhou a perna dela, carregou a perna dela e foi para Rio Branco, em Rio Branco, né? Rio Branco fica no norte, então do sudeste para o norte foram mais de 1.000 quilômetros que ele percorreu. Ele ficou numa cidade pequena dentro, né, no estado, em Rio Branco. E essa cidade, tipo, ele não tinha muito contato com as pessoas não conheciam ele. E aí o que ele fez? Ele começou a criar um contato com essa cidade que ele estava, com esse vilarejo que ele estava hospedado. E ele tinha a perna de Juliana. E aí o que ele fez? Ele serrilhou a perna dela em vários pedaços, cozinhou, fez um grande cozido, junto com legumes, verduras, e serviu à população vizinha dele. E todos ficaram muito alegres, até que Juliano foi preso. Conseguiram reconhecer a foto através de uma foto que um dos vizinhos postou na internet. Reconheceram Juliano, ou reconheceram Daniel, e ele foi preso. E ele confessou que ele gostava de conhecer as pessoas ao seu redor para que ele pudesse matar elas de uma forma mais substancial. Ele queria conhecer para saber de uma melhor forma como matar. Bom, essa é a minha história do texto 5.